Continuando com o meu projeto paralelo, eu vou começar a montagem fazendo aqui o cálculo da folga do motor, que é com essa bronzina aqui. O que acontece é muito simples. O virabrequim já está montado, já está pronto o uso, as bielas já foram todas elas ajustadas, e até o momento então sem complicação. A complicação ela pode existir da seguinte forma: quando tem uma biela travando, quando você tem uma bronzina travando, o que não é o caso. Aqui eu já tenho tudo pronto. Este defletor é assim mesmo, ele é côncavo e virado para frente assim. Esse círculo ele é sempre virado para o lado do virabrequim, porque aqui é para o óleo vir e retornar pelo bloco e voltar para trás, senão ele sai na polia. Mas para fazer aqui o cálculo, existe várias formas de fazer e eu desenvolvi a minha forma de fazer, que é qual? Eu coloco essa engrenagem lá, ela está rodando perfeitamente, tem uma folguinha. Então essa aqui é uma folga de um virabrequim retificado. Aqui está 0,50. Então a folga é essa aqui, ó. Talvez no vídeo não vai ficar legal de ver, mas é essa folguinha aqui, ó. Basicamente um fio de cabelo. Mas o interessante é que eu tenho aqui essas arruelas e eu vou então separar aqui 3 que ela dê 0,80, que é o número que eu escolhi, que eu vou começar a fazer o cálculo. No entanto, eu acabei pegando 0,90. Então aqui eu tenho a aba do volante e aqui eu tenho as arruelas e eu tenho uma bronzina travada. Ou seja, a minha regulagem de 0,90 está errada. Então, agora eu montei com 0,8 e eu tenho aqui a bronzina rodando. Como assim 0,8? Eu coloco 3 arruela 10 da forma que eu acho que vai dar, meço com o paquímetro e aí então eu tirei a medida de 0,8. E o número 0,8 ele é meio que um número mágico, porque ou ele dá 0,8 ou ele dá 0,9, pelo menos os motores que tem passado por aqui. Só que nesse caso aqui ele deu 0,8. Agora o que acontece? A bronzina está rodando sem prender e agora eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o parafuso e vou dar um leve aperto só para mim ver se não vai ter um travamento. Agora aqui com a minha ferramenta, que é um desforcímetro caseiro, eu deixei aqui as arruelas com 0,8 e não estão travando. E eu apertei com o desforcímetro com 4 kg, que é um torque mais do que suficiente para eu conseguir testar isso aqui. Se não travou, significa que está ok. O manual Conheça Seu Volkswagen, ele diz o seguinte: que você pode deixar aqui uma folga de 0,10.
Porém, eu prefiro deixar dessa forma aqui, que não está prendendo, não está duro para girar. Por quê? Isso vai me garantir mais tempo de vida útil. Porque se eu deixo com 10, com 0,10, com 15 provavelmente já vai começar a vazar lá no volante do motor. Então o que eu faço? Eu deixo dessa forma aqui, justo, porém não apertado, igual estava antes, que ela nem girava. Mas isso, eu já venho montando vários motores assim, então eu já cheguei nessa situação. Se você está começando agora, o que você vai fazer? Você coloca aí até o momento em que ela entra aqui a folga da lâmina de 0,10. Aqui eu sei que ela deve estar mais ou menos com 0,8, tá bom? Porque quando eu faço esse movimento aqui, eu vejo que ela ainda ela dá uma vibradinha. É possível sentir que ela ainda dá uma vibradinha aqui dentro. Então isso quer dizer que como já está tudo apertado aqui, ela já está com o que eu preciso, que é abaixo de 0,10. Tá bom? A título de curiosidade, eu coloquei a lâmina de 0,5. Ela está aí dentro. Eu tenho 4 kg de aperto nessa porca. O desforcímetro faz mais do que os 36. Para mim ter os 36 eu teria que ter feito 2,5 kg. Eu fiz 4, então tá a mais na questão de aperto. A lâmina de 5 entrou, a de 10 não entra, só que eu ainda continuo conseguindo girar a bronzina com a mesma facilidade que sem. Então isso me garante que eu estou com uma folga acima de 5 e abaixo de 10. Que isso, para mim, está dentro do que eu preciso. E o porquê que eu faço fora? Porque aqui é mais fácil. A mão entra, eu consigo calcular, eu consigo girar, eu consigo fazer tudo aqui. Só que lá no motor, com o motor montado, é possível fazer. Só vai dar um pouco mais de trabalho, mas é possível fazer e eu prefiro fazer aqui. Então aqui eu já tenho o que eu preciso, que é a folga. As arruelas são de 0,8 no total, 3. Sobraram-se essas daqui porque a gente tem aí já de motores que se perdem ou às vezes a gente compra, então vai tendo aí, e é sempre bom ter várias. E aqui sempre você vai ter que fazer um jogo de 3. Neste caso aqui eu consegui a folga que eu preciso, que é uma folga acima de 5 e abaixo de 10 centésimos. E a bronzina não trava. Aqui no bloco, a primeira peça que eu vou colocar é o pinhão do distribuidor, já com um distribuidor aqui. E eu quero que o pinhão e o rotor ele fique apontado para o pino da bomba de combustível aqui. Então eu vou querer que o 1 saia daqui, o 4, o 3 e o 2, para ficar 2 cabos saindo daqui e 2 cabos saindo daqui. Por isso que eu já vou deixar o distribuidor dessa forma. Eu poderia deixar assim, eu poderia deixar para lá e para cá, mas eu vou deixar ele assim. Comum é o pessoal deixar o rotor apontando para o cilindro 1, desta forma. Porém, eu prefiro deixar
o rotor apontando para o pino da bomba, prisioneiro da bomba de combustível, assim. E é isso que a gente vai fazer então na montagem, mas é possível você deixar assim ou assim. A posição não vai importar, desde que depois você saiba em qual posição que está, para poder conseguir fazer aí o ponto do motor, senão depois não vai ligar. Aí você vai ter que tirar o cabo de vela que está na posição 1 e inverter pela do 3 e a do 2 pela do 4 para poder ligar. Neste caso aqui eu vou ter então o 1, o 4, o 3 e o 2. Num outro motor o 1 estava apontando assim, mas aqui a gente vai deixar assim, que é o que eu prefiro. Mas essa situação aqui é um gosto pessoal meu, tá? Ele pode ser que você queira fazer de outra forma, o que não tem problema nenhum. Eu procuro deixar dessa forma aqui. Duas arruelas de encosto aqui. Tem que ser arruela de aço para não danificar a carcaça. Esse aqui não tem aquela molinha que vai embaixo do distribuidor, por isso que tem essa folga aqui, que será resolvido. Aqui o prisioneiro da bomba e aqui então temos o cilindro 1 saindo daqui. Vai ser assim que a gente vai usar a posição dos cabos de vela nesse motor, que já é comum da gente montar dessa forma, porque preferimos assim. Como aqui não tem lado, não tem posição, você pode montar o lado que você quiser. Mas nós vamos usar como referência aqui o pino da bomba de combustível. Por isso que ela vai ficar assim, nessa direção aqui. Aqui eu tenho o rotor apontando para o pino da bomba, do jeito que eu quero. E aqui eu tenho então o PMS do cilindro 1. Porque aqui a chaveta está horizontal para a esquerda. Aqui eu tenho o cilindro 1 e aqui eu tenho o 2 e aqui eu tenho o cilindro 1 no topo. E uma outra coisa que você tem que observar é esse joguinho aqui, ó. Se não fizer, o virabrequim está torcido. Então você tem que ter esse jogo aqui, tem que ser fácil de você fazer. Não pode ser difícil. Aí alguém vai dizer assim: ah, mas quando o motor tem folgas, fica difícil de colocar no ponto ou alguma coisa assim. Por quê? Quando tem muita folga, acontece isso. Olha o tanto que o rotor trabalha. Então o que acontece? Quando você pisa na embreagem, faz isso. Quando você solta, faz isso. Então muita folga no motor atrapalha também no ponto de ignição. Então uma coisa está atrelada à outra. Por isso que muitas vezes você tem um motor com folga e ele não é um motor que trabalha legal por causa dessas situações. Neste caso aqui, já está alinhado o virabrequim na carcaça e já tem aqui a posição do rotor que a gente quer apontado para o pino da bomba de combustível, para o prisioneiro. Agora vem a parte do comando. E como já é normal, a gente tem um problema. O comando ele não consegue se alojar corretamente no lugar dele. Ou seja, fica alto ali
e fica alto aqui. Normalmente, no pessoal que monta motor aí na internet, você não vai ver ele falar isso aqui. Ele vai dizer para você que é só chegar, encaixar e vai dar tudo certo. Neste caso aqui, e talvez, provavelmente, possa acontecer com você, aí a hora que você estiver montando, é isso aqui. O comando, a engrenagem não tem folga e ele não desce corretamente aqui. Qual que é o problema disso? É a engrenagem. Essa engrenagem ela é muito grande e aí não vai dar para usar ela. Se observar, ela fica muito para dentro aqui e não libera folga de jeito nenhum. Então isso aqui já inviabiliza da gente ir para frente. A gente vai ter que resolver isso aqui para daí depois então prosseguir com a montagem. Se você dizer assim, não, vamos fazer assim mesmo, não adianta, porque a hora que você colocar, o motor pode até ser que ligue, mas ele vai virar as bronzinas aqui porque vai estar muito apertado. Isso se ligar, se ele não travar. Então, como a gente já viu esse problema agora, então a gente vai solucionar para daí então continuar a montagem. Esse problema não tem nada a ver com o virabrequim ou com a retífica. Esse problema ele tem a ver com essa engrenagem e esta engrenagem. Aí é aquela situação, ou coloca aquela uma menor, ou coloca aqui uma menor. Então, essa é a situação que a gente vai ter que resolver. Então, por isso que a gente já vai parar a montagem por aqui. E numa próxima a gente volta quando resolver essa questão aqui desta engrenagem. Espero que este vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.